Boa noite a todos. Graças a Deus. Vamos pedir a direção de Deus sobre tudo que vai acontecer aqui nesta noite, para que ninguém saia daqui sem pelo menos uma palavra, uma direção que venha mudar a sua vida, venha dar um novo rumo para a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, por favor, eleve a Deus os seus pensamentos e vamos pedir a Ele essa direção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha tomar a frente de tudo que vai acontecer aqui. Que o Senhor que trouxe esta pessoa a este lugar, o Senhor que sabe, conhece a situação de cada um, o Senhor sabe o que se passa na vida desta pessoa, no seu casamento, na sua vida pessoal, familiar, coisas que ela não conta para ninguém, coisas que ninguém sabe a respeito dela, mas o Senhor sim sabe de tudo, nada está oculto aos teus olhos. Então, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar a esta pessoa, segundo a sua necessidade, e venha dar uma direção, que venha impactar não somente a sua vida amorosa, seu casamento, seus relacionamentos, mas venha impactar a sua alma, e até mesmo a eternidade. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço, e tenho certeza que o Senhor já nos ouviu e nos atendeu, meu Pai, em nome de Jesus. Minhas forças estão chegando ao fim. Minhas forças estão chegando ao fim. Eu lutei com tudo que há em mim. Meu milagre ainda não chegou. O meu milagre ainda não chegou. Levantei a ti o meu clamor. Já disseram que este é meu fim, mas olho para ti, Senhor. Já disseram que, mas olho para ti, eu olho para ti, Senhor. É só mais um pouco que as lágrimas rolam, é só mais um pouco. Meu Senhor, e o meu Senhor, muito em breve virá. É só mais um pouco que as lágrimas rolam, é só mais um pouco e a noite acaba, e o meu milagre virá. Meu Pai, eu peço a Ti que esta pessoa que chegou aqui, que está, meu Deus, com o seu casamento, dependendo desta noite, esta pessoa que chegou aqui dizendo, se não tiver jeito, depois dessa noite eu desisto. Esta pessoa que chegou aqui, meu Pai, buscando uma direção, buscando uma luz, uma palavra, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha orientar, segundo a necessidade dela, para que ela saia daqui, meu Pai, com essa luz, com essa direção para a sua vida, e dê a coragem, para aquilo que ela vai ouvir, ela colocar em prática na sua vida. É isso que eu te peço e creio que o Senhor já nos atendeu e já nos abençoou, e todos aqueles que creem, digam amém
e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar, por favor. Nós temos um casal aqui, eu entendo o Daniel e a Josi, que vão contar a história deles, para que você entenda o que é o trabalho do amor inteligente. O que significa o amor inteligente? O amor que pensa. Normalmente as pessoas associam o amor ao sentimento, ao coração. E aí está o grande erro, porque o grande problema da vida sentimental, da vida amorosa, é exatamente o sentimento, exatamente o coração. As pessoas fazem as coisas pelo coração, pelo que sentem, e não pensam antes de fazer. E quando nós falamos sobre o amor inteligente, nós estamos falando de colocar a cabeça acima do coração, porque o contrário sempre vai ser trágico. E é o que nós vamos ver aqui, o que aconteceu na vida do casal. Por favor, Daniel e Josi, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Então, vocês estão casados há quanto tempo? 19 anos. E qual foi o problema que trouxe vocês aqui à terapia do amor? O nosso principal problema foi o relacionamento. Quando nós casamos, na minha concepção, depois de casado, nós não precisávamos mais dar tanta atenção para o casamento como nós dávamos antes. E o nosso problema no casamento foi o que fez desandar toda a nossa vida. Na época, eu militar, terceiro sargento das Forças Armadas, era uma grande frustração para mim ser, no meu trabalho, uma pessoa respeitada, uma pessoa considerada e não conseguir lidar com a minha esposa dentro de casa. Eu trouxe para o meu casamento a referência que eu tinha do que eu via dos meus pais, meu pai, minha mãe. E na minha concepção, o principal que eu deveria fazer era não discutir, não brigar. Só que, quando a gente tinha uma conversa, quando a gente tinha um diálogo, todo diálogo se evoluía para uma discussão grave, para choros, e isso fez com que eu guardasse tudo para mim. Fez com que a gente não tivesse mais uma proximidade, uma intimidade. Vocês brigavam sobre o quê? Eu era uma pessoa muito carente, dependia dele para tudo, era muito sentimental. E eu não tinha uma referência, porque eu perdi a minha mãe muito cedo e eu fazia dele o meu tudo. Então, eu cobrava a atenção dele, eu queria que todo o tempo dele ele fosse voltado para mim. E, por conta do trabalho, muitas das vezes ele não vinha em casa, ele viajava, eu ficava sozinha. E, quando ele voltava, aí eu depositava toda a minha dependência nele. E ficava cobrando atenção, ficava cobrando carinho, ficava cobrando que ele passeasse comigo, que ele fosse presente, coisa que ele não estava sendo por conta do trabalho. Quer dizer, desculpe, você colocou o seu marido num pedestal, porque você era carente, então ele se tornou o seu tudo, ele ficou num pedestal para você e você aqui embaixo. E você, quando casou, disse que colocou a sua esposa numa prateleira. Exato. Quer dizer, já está aqui conquistada, agora eu vou voltar-me para o meu trabalho. Vou prover o que é necessário em casa, vou buscar pelo pão de cada dia. Só que, toda vez que eu chegava em casa com essa pressão, com essa cobrança, eu preferia me esconder no trabalho. Eu preferia me dedicar, era mais voluntário para os serviços, para as missões, e isso me ausentava mais ainda do nosso relacionamento. Quer dizer, você redobrava o seu erro. Redobrava. Né? Ela cobrava atenção, você voltava, você queria ficar menos com ela, porque, veja que isso aqui é um problema típico. É muito comum. Tanto isso pode ser a mulher fazendo ou o homem fazendo, isso pode inverter, mas isso costuma acontecer em muitos casamentos. A pessoa carente coloca o parceiro no pedestal. Eu quero a sua atenção, você tem que estar mais comigo, você tem que dizer que me ama, você não está aqui, você está me deixando sozinha, por que você me deixa sozinho? A pessoa fica cobrando atenção. A melhor forma de você nunca ter atenção é cobrá-la. Você sabe que não funciona, porque a pessoa que cobra atenção se torna chata. Chata. Atenção não se pede, atenção se atrai. Coloque isso no seu coração, você que fica aí cobrando a atenção da tua esposa, do teu marido, atenção não se pede, não se cobra, atenção se atrai. Como a flor atrai a abelha.
A flor não vai atrás da abelha. Seria muito esquisito isso, né? A flor simplesmente exala o seu perfume. Ela absorve a luz do sol, retira da terra a sua energia e exala a sua beleza e o seu perfume. E a abelha naturalmente vai vir. É isso que nós ensinamos sempre na terapia do amor, que você tem que cuidar de você primeiro, para você ser essa flor perfumada, exuberante, seja você a mulher, seja você o homem, que vai atrair o outro para você. Então, atenção não se cobra, não se pede, atenção se atrai. E, típico, clássico erro do homem, que eu também cometi. Depois que casa, coloca a mulher na prateleira e diz assim: bom, já casei, conquistei, agora eu tenho que conquistar profissionalmente, para dar um conforto, para dar o melhor para a família, e ela tem que entender. Então ele volta a atenção para o trabalho, e a mulher às vezes já é carente, e começa a haver então esse desencontro de expectativas. Você ia dizer? E fora tudo isso, eu ainda era muito insegura, por conta de, como ele passava muito tempo no trabalho, e eu ficava naquela insegurança, e a gente não tinha muito, naquela época não tinha telefone, né? Então, assim, eu falava com ele, às vezes, uma vez na semana, quando ele estava nas missões, e aquilo dali me trazia uma inquietação, porque eu sozinha, eu falava: meu Deus, eu casei para ter alguém do meu lado, e cadê meu marido? Passava final de semana sozinha, às vezes 15 dias, né, amor? Exato. As missões dele, assim, eram demoradas, e quando ele voltava, ele só queria descansar. E eu ficava a madrugada toda: não, a gente tem que conversar, você não está parando. Às vezes ele perdia a noite de sono, e no final de tudo só dava discussão, né? Porque... Na minha concepção, por ser militar, eu sentia um herói, achava que era invencível, e eu era capaz de suportar qualquer tipo de desafio e levar o nosso relacionamento, tanto por ela quanto por mim, e aguentar qualquer tipo de cobrança. Quando eu via ela chorando, quando eu via ela carente, tentava apaziguar, mas isso só foi acumulando, tanto que implodiu. E a forma que eu encontrei para escapar disso foi ceder. O assédio é muito grande, os convites são muitos, e eu preferi ceder. E aí foi onde eu me envolvi com amantes. Eu frequentei ambientes, frequentei boates e me entreguei totalmente, deixando o relacionamento, deixando a minha esposa. Eu achei que era só uma fase, que não, ele está assim porque a gente é jovem, e aí veio a primeira traição, e aí foi onde meu chão saiu dos meus pés. Eu falei, eu não esperava pelaquilo. E aí foi onde a gente começou a brigar mesmo. O nosso relacionamento se tornou insuportável. E aí ele pegou as coisas dele e: quer saber? Eu vou morar com meus amigos. E saiu de casa. Saí de casa achando que seria apenas uma aventura, mas quando eu dei por mim, eu já estava convivendo com 3 amantes ao mesmo tempo, frequentando todo tipo de ambiente, e isso é um risco muito grande. Só que eu ainda tinha ela uma lembrança de uma referência. Só que toda vez que eu lembrava daquela pessoa insegura, daquela pessoa que me cobrava, isso me afastava ainda mais dela. E isso me fez passar por várias situações. Eu sofri acidentes, eu fui hospitalizado, eu sofri atentados contra a minha vida devido aos ambientes que eu frequentava. Mas tudo que eu passava, eu recebia o livramento. Mas na condição que eu estava, eu já tinha certeza que não era por mim, que tinha alguém pedindo pela minha vida. Enquanto isso, eu vinha para as palestras. E aí, nas palestras, eu aprendi que eu não podia botar ele como primeiro, que eu tinha que ter Deus como primeiro. E aí eu comecei a ver onde eu estava errando, porque mesmo eu vindo nas palestras, eu queria a mudança nele primeiro. Eu queria que ele mudasse. E aí eu comecei a aprender que quem tinha que mudar primeiro era eu. E aí comecei a me valorizar, tirei todas as bagagens do passado, todos os traumas que eu carregava, e aí foi onde começou as mudanças. Então você vinha sozinha, mesmo separada, e aprendeu que você tinha que lutar por você. O problema não estava só nele. Você tinha um problema porque você era carente, insegura, aceitava muita coisa, e você entendeu que tinha que focar na sua vida. O que aconteceu
não sei quanto tempo você fez as palestras, mas o que aconteceu para restaurar o casamento? Depois que eu comecei a enxergar onde estavam os meus erros, a gente teve várias idas e vindas, e numa dessas idas e vindas eu engravidei. Depois que eu engravidei, aí que ele realmente falou, ó, eu não quero mais, ficou 3 meses sem nenhum contato, ele não ligava, ele não queria saber do filho, e aí foi aonde depois desses 3 meses ele me procurou, e nisso eu já estava firme, e falando que... Foi exatamente isso. E quando eu a procurei, eu já encontrei uma pessoa diferente. Uma mulher segura, uma mulher madura, uma mulher que já era totalmente diferente daquela que eu tinha deixado. E na situação que eu me encontrava, sem chão, já todo endividado, agiota, sustentar uma vida noturna, uma vida de boemia, é complicado. Mas eu encontrei nela uma possibilidade de mudança. E foi que eu vi que eu poderia também mudar, que eu poderia melhorar como pessoa. E ela me fez o convite com essa condição. Você é uma alma, você não é mais o meu marido, eu vou te ajudar. E eu vi ali a situação ruim que eu estava, e eu me comprometi. Eu vou nas palestras, eu vou ser um homem melhor, vou ser um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, porque nessa altura do campeonato eu já estava errado com todo mundo da minha família, meus pais, meus irmãos, famílias, amigos. E aqui na palestra eu aprendi que eu também deveria focar naquilo que eu estava errando, melhorar, evoluir, ser um homem inteligente e investir nela, ver ela como uma pessoa que eu deveria investir para o meu futuro, para a minha vida como um todo. E aqui eu aprendi isso. E depois disso, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a enxergá-la com outros olhos, comecei a reconhecer os erros que eu tinha. Uma das primeiras atitudes que eu tive foi abandonar todos os ambientes que eu frequentava, todas as amizades erradas que me levavam para esses caminhos, a me distanciar de tudo. Cheguei a um ponto de encontrar pessoas do meu passado que acharam que eu tinha morrido. Eu me distanciei de redes sociais, de tudo aquilo que me levava à vida errada que eu vivia, para provar de fato que eu ia ser um novo homem. Porque nessa altura eu já tinha dado entrada no divórcio, falei para ele que eu não aceitava mais aquela situação, que já que ele queria viver a vida dele de solteiro, então que ele seguisse e que eu não ia mais ficar naquela situação. Foi onde ele viu que que ele não era mais o meu Deus, que ele não era mais o meu tudo e que eu ia ser feliz. Você o tirou do pedestal, em outras palavras, de um marido que era tudo para você, você disse, não, desse jeito eu não quero mais, pode seguir o teu caminho. Depois que você aprendeu a se valorizar. E aí, quando você percebeu que ia perder tua esposa? Aí alguma coisa eu tinha que fazer. Mas aí eu também aprendi que eu não deveria ter ela como objetivo principal, mas o principal mesmo seria a minha vida com Deus. E eu focando em ser um homem de Deus, de ter um caráter, de reconstruir o meu caráter, o meu nome, a minha história, eu consegui reconquistá-la, que ela começou a ver em mim, de novo, uma possibilidade de um recomeço. E foi onde nós decidimos recomeçar. Sendo que, depois que ele voltou para casa, eu falei para ele que perdoava ele, vamos continuar. Sendo que, assim, toda vez vinha à tona o passado. Qualquer coisa que acontecia, eu trazia à tona o passado e jogava para ele. Olha, mas você lembra? E aí foi onde ele... Nesse ponto, inverteu-se os papéis. Eu achava, pelo que eu tinha vivido, feito com ela, com a nossa família, eu merecia passar por tudo aquilo e todo tipo de cobrança. Até que eu aprendi, aqui na palestra, que eu deveria dar o ultimato. Porque se eu estava fazendo o que é correto, se eu aprendi, se eu já estava sendo um homem diferente, um homem melhor, e eu falei com ela, deixa o passado no passado, perdoou, o passado acabou, e a partir de agora é uma nova história. E é onde ela, de fato, deixou todos os traumas, toda a mágoa do passado, eu me perdoei e a gente seguiu em frente. Hoje vocês estão bem? Esse passado é só testemunho? Só testemunho, bispo. E assim, às vezes a gente fica até rindo, falando assim, a gente contando, parece a história de outra pessoa, porque assim, a gente vive tão bem, tão bem. Não existe mais um Senhor na relação. O Senhor da relação é o Senhor Jesus. Nós somos servos um do outro. A gente tudo combina. Ele não toma as decisões que vai favorecer ele, mas que vai favorecer nós dois. São as nossas decisões. Hoje nós dois somos um, e nós dois servimos a Deus, e tudo que nós fazemos juntos,
em concordância, com amor, com carinho, com respeito. É o cordão de 3 dobras, né? Sim, senhor, Sim, senhor. bispo. Tá ligado. Continuem firme. Deus Amém. abençoe vocês. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Parece até que foi combinado, mas não foi, porque nós vamos falar exatamente sobre a importância de você vencer o passado, de você não continuar o passado na sua vida, mas usá-lo a seu favor. Não continue o passado, anote porque vai cair na prova, não continue o passado, mas use-o para a mudança da sua vida. Você vai entender o que significa isso aqui hoje. Muito bem, vamos entender aqui. O que significa não continuar o passado, mas usá-lo? Nós só devemos continuar o passado que está atrás de nós se ele vem dando certo, naturalmente. Se você vem seguindo algo na sua vida e aquilo vem funcionando, eu falo da vida amorosa, o seu casamento vem funcionando bem, vocês estão hoje melhores do que estavam ontem, ano passado, 10 anos atrás. Então, sigam fazendo isso porque está dando certo. Continuem esse passado que está funcionando. Mas, quando vocês têm atrás de vocês um passado que claramente não funciona, e a prova é o presente de vocês, um passado que hoje tem resultado em vocês estarem de mal um com o outro, você que é solteiro, uma pessoa traumatizada, uma pessoa com medo de engatar um novo relacionamento, uma pessoa amarga, falando mal de todas as pessoas do sexo oposto, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, homem não presta, mulher só quer isso, homem só quer aquilo. Se o seu passado faz com que o seu presente seja um presente amargo, um presente infeliz no amor, então naturalmente você tem que olhar para trás e aprender o que você não deve mais fazer. Porque o que você tem feito, de onde você tem vindo, está te levando para onde você não quer ir. Então, você tem que aprender que você não deve continuar esse passado, mas sim aprender a usar o passado para mudar o seu presente e o seu futuro. Deus fala isso na palavra dele. Olha só o que ele disse lá em Ageu. Ele disse assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. O quê? Guarde essa palavra. Considerai, quer dizer, avalie, pese, considere os seus caminhos, quer dizer, o seu passado, de onde você tem vindo, o caminho que você tem trilhado até aqui. Considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Então, Deus nos chama para observar o nosso passado e olhar o efeito daquilo que temos feito lá atrás no presente. Vocês têm semeado muito, mas qual tem sido o fruto? Pouquinho. Qual tem sido o fruto do seu casamento, da sua vida amorosa atualmente? O que você tem colhido? Muitos de vocês aqui estão colhendo, por exemplo, um casamento frio, a frieza. Vocês não têm, talvez, nem mais respeito um pelo outro, é xingamento, é uma guerra fria, palavras pontiagudas, palavras sarcásticas, que são trocadas um com o outro. Faz o que você quiser. Não sei porque você me pergunta, porque o que eu falo não conta mesmo. E desse tipo, dessa natureza, maus exemplos diante dos filhos, talvez um casamento onde você não lembra a última vez que vocês tiveram intimidade, a última vez que você teve sexo, e talvez a última vez você teve que implorar para a tua esposa, implorar para o teu marido.
Um casamento onde você não confia no que a outra pessoa fala. Você não confia. Às vezes a pessoa fala, você pensa, será que é mesmo? Você tem que ir atrás para saber. Às vezes você fica descobrindo que aquilo que a pessoa falou não era bem assim. Quer dizer, uma insegurança. Um casamento onde você olha para o futuro e você não se vê junto dessa pessoa mais. Você já tem planejado um futuro sem ela. Porque do jeito que estão caminhando as coisas, vocês não vão ficar juntos por muito tempo. Talvez você tenha visto isso. Esse presente que é resultado daquilo que vocês vêm fazendo até aqui. E muitos solteiros também carregam essa marca do passado, dizendo, eu não acredito em mais ninguém, eu acho que eu quero ficar sozinho mesmo, não dei sorte no amor, eu sofri um trauma, eu sou mãe solteira, quem é que vai me querer com esses filhos? Eu sou uma pessoa divorciada, já passei dos 40, já passei dos 50, quem é que vai me querer? Será que tem jeito para mim? Você está olhando o seu presente e você está dizendo hoje, não é isso que eu quero. Mas Deus chama ao conselho, considerai os vossos caminhos. Em outras palavras, faça um balanço do seu passado, faça um balanço do que você tem feito e qual tem sido a colheita até aqui. Tá ligado? E Deus fala para a gente considerar os nossos caminhos. Porque normalmente, né, quando você passa por um problema, você considera o erro do outro. Né? Então, muitos pensam assim, não, eu estou nessa situação porque, sabe como é que é? Eu não tive referência na minha família, eu casei mal com uma pessoa que não foi legal comigo, eu acreditei na pessoa, então você muitas vezes até fala assim, não, eu já aprendi muito com o meu passado, mas você aprendeu o quê? Porque se você aprendeu o erro dos outros, os erros dos outros, não vai resolver nada para você, porque o erro é da outra pessoa. Você tem que ver o seu erro. Onde foi que você errou? O seu caminho. Por onde você foi? Como que você chegou lá? Né? O testemunho que nós ouvimos aqui agora é muito interessante, porque quando você ouve assim, ele traía ela, ele tinha amantes, e ela amava demais. Normalmente as pessoas nessa situação pensam assim, ele errou com ela. Ele errou com ela, porque ele traiu, porque ele não valorizou, porque ele deu mais atenção para o trabalho do que para ela. Mas se ela não tivesse resolvido o problema dela, porque ela considerou o caminho dela, ela entendeu, peraí, eu tenho colocado o meu marido no pedestal. Eu valorizei mais o meu marido, tenho valorizado mais o meu marido do que a mim mesma. Ele é tudo para mim. Então, como ele está ele é o sol do meu planeta, tudo que eu faço é para ele, então eu me desvalorizo. Então, ela entendeu isso. Quando ela entendeu isso, ela começou então a trabalhar nela. E é isso que Deus está falando aqui. A gente só resolve os nossos problemas quando nós começamos a nos olhar, nos enxergar e ver onde nós estamos errando. As pessoas têm muita facilidade de ver os erros das outras. Então, muitos solteiros, por exemplo, falam assim, não, eu não quero mais casar, eu não quero mais entrar em relacionamento, porque eu já sofri muito, mas não avaliam isso. Peraí. Você sofreu porque quando você entrou no relacionamento, você conhecia aquela pessoa? Não. Você conheceu a pessoa e 2 semanas depois já foi morar junto. Já entregou o coração sem saber quem é aquela pessoa, o que aquela pessoa queria, se ela queria compromisso. Você não viu nada disso, você simplesmente se entregou no relacionamento. A pessoa não estava querendo tanto quanto você. Ela não gostava de você tanto quanto você gostava dela, e aí deu tudo errado. Ela quis viver a vida de solteiro, ela começou a
a fazer coisas erradas, e você começou a pensar assim, tá vendo? Relacionamento não dá certo. Quer dizer, você não enxergou, peraí, eu fui intensa. Eu entreguei demais, eu não conhecia essa pessoa. Eu não me valorizei, eu não avaliei. Então, Deus está pedindo para a gente aqui avaliar os nossos caminhos, ver, olhe para você, olhe onde você tem andado, com as decisões que você tem tomado. Para onde você está indo? Quando Deus fala, considerai os vossos caminhos, como a Cristiane disse, não é você ficar olhando para os erros do outro, mas os seus. O outro tem erros, mas olhe os seus erros, olhe os seus caminhos e veja qual tem sido o resultado. Faça uma avaliação, lembre-se, amor inteligente, amor que pensa. Não é amor que sente, amor que pensa. Qual tem sido o resultado do que eu tenho feito? O Daniel tinha uma carreira militar. Pela própria natureza da sua carreira, como ele falou, me senti um herói, me senti um cara invencível. Não, no meu trabalho eu tenho disciplina, eu sei o que eu tenho que fazer para enfrentar a vida na selva, vida diante do inimigo. Ele se preparava para as missões lá fora, tinha sucesso no trabalho, porque se dedicava no trabalho, era disciplinado no trabalho, mas no casamento ele descuidava. É questão de inteligência. O que ele cuidava crescia, e o que ele descuidava murchava. É questão de inteligência. Você descuida do teu casamento, você descuida da tua mulher, o que você acha que ela vai se tornar? Ela vai se tornar essa pessoa que aos seus olhos é chata, carente, essa pessoa que você não quer estar perto. Aí você vai virar os seus olhos para onde? Como ele virou para outras mulheres. Porque você vai achar que o problema está na tua mulher, mas o problema está em você. Ela tem problema? Tem problema, mas você também tem parcela de culpa do problema, porque você não tem olhado para o teu casamento. Essa sua negligência, esse seu descuido, essa sua forma de agir diante do seu casamento, achando que a mulher tem que ser perfeita sem você fazer nada, só colocar a comida dentro de casa, esse seu jeito não está funcionando. É isso que você tem que despertar para entender. Você olha as suas qualidades, que com certeza você tem, mas você não olha onde você está falhando, você não considera que o que você está fazendo também está contribuindo para o problema. Então, quando você considera os seus caminhos e você tem um pouquinho de humildade para reconhecer os seus erros, então Deus vai te mostrar. Quando você é humilde, quando você deixa de negar, porque eu errei no meu casamento, uma coisa que eu errei muito no meu casamento, por 12 anos, foi que ela trazia os problemas para mim, ela trazia as reclamações da relação para mim, e eu dispensava as reclamações dela como sendo infantis, como sendo de uma pessoa mimada, uma pessoa que estava reclamando de barriga cheia. E eu articulava com as palavras, fazia ela se sentir culpada pelas reclamações, e eu terminava os argumentos dizendo o seguinte: olha, resolva-se aí, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer coisas mais importantes. E assim eu levei meu casamento por 12 anos, até ela pedir a separação. Até ela chegar ao ponto de dizer: olha, para mim não dá mais. E aí eu comecei a enxergar que o que eu estava fazendo não estava funcionando, e que eu tinha que buscar um outro caminho. E é o que Deus fala nessa passagem. Deus está falando para o povo, se você ler o capítulo todo, você vai ver que Deus está falando nessa passagem o seguinte: sabe por que vocês têm semeado muito e recolhido pouco? Porque vocês têm sido egoístas, vocês só têm corrido atrás da própria vida, das suas próprias casas, e têm me esquecido, têm me deixado de lado. Ou seja, a razão por que eles estavam sofrendo,
fazendo muitos esforços para pouco resultado, era porque eles estavam sendo egoístas, olhando para si, que normalmente é o que mata o casamento. O egoísmo é o que mata o casamento. É o que faz o casamento murchar. Cada um está preocupado só com os seus interesses e não com o interesse do outro. Não olha o que o outro quer, o que o outro precisa, só olha o que quer e o que precisa do outro. Então, você tem que entender que Deus está chamando a gente para olhar para o passado, considerar o passado e tomar uma decisão. Ou a gente vai insistir no orgulho e continuar descendo para o fundo do poço de nariz empinado, né? Eu estou indo para o fundo do poço, mas de nariz empinado. Ou você vai continuar afundando, o teu casamento vai afundar, sem você reconhecer seu erro e apontar só para o outro, não deu certo porque ela é assim, assado, assado. E pensa que tudo vai mudar se você trocar essa pessoa por uma outra. Você pensa, não, o problema é ela, o problema é ele. É só eu achar uma pessoa diferente. Aí você vai, acha uma outra pessoa, você só troca de problema. Só troca de problema. E não aprendeu a resolver problema porque você fugiu do problema. Você fugiu do primeiro casamento, não aprendeu a resolver nenhum problema de casamento, vai para o próximo, vai ter novos problemas. O que você vai fazer? Você vai para o terceiro casamento. Até você cansar e dizer, esse negócio de casamento não funciona não. A culpa sempre vai ser do casamento. Antes a culpa era da mulher, a culpa era do homem. Agora a culpa é do casamento, da instituição casamento. Você nunca aponta o dedo para você. Por quê? Por causa do teu orgulho. O teu orgulho que não te deixa enxergar seus próprios erros. Quer dizer, você continua o teu passado. Você errou lá atrás, mas você não enxergou. Os seus caminhos estão te levando para o fracasso e você insiste no caminho. Você está insistindo, querendo um destino diferente, mas você insiste na mesma rota. Por causa do orgulho de reconhecer o que eu tenho feito até aqui não tem funcionado, eu preciso encontrar um caminho diferente. E é isso que as pessoas precisam entender. Existem alguns mitos sobre o passado que as pessoas não entendem. Quais são esses mitos sobre o passado? Os mitos do passado fazem a pessoa pensar assim: bom, eu errei, por exemplo, lá o casal, eu traí, eu me envolvi com mulheres, com vícios, etc. Minha mulher não quer mais, falou que vai divorciar, então não tem mais jeito. Já que não tem jeito mesmo, então eu vou me afundar logo de uma vez. A pessoa pensa que ela arruinou a sua vida e não tem mais jeito para ela. Então, quer dizer, já que ela destruiu, vem de uma destruição lá atrás, ela tem que continuar essa destruição até o fim. E isso não é verdade, isso é um mito. Você pode ter arrebentado a sua vida, seu casamento lá atrás, mas você pode hoje tomar uma decisão diferente. Você pode hoje fazer diferente. Você não está casado com o teu passado. Você pode divorciar sim do seu passado. Em vez de divorciar do teu marido, divorciar da tua esposa, você pode divorciar do teu jeito. Você pode divorciar dos erros que te trouxeram até onde você está. Você não está fadado a continuar esse passado até o fim, como se você fosse uma pedra que não pode mudar a sua natureza. Não, você pode. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa pensante. A inteligência do Daniel mostrou para ele, peraí, essa vida que eu estou me envolvendo com um monte de mulher, com droga, com não sei mais o que, vida perigosa, me envolvendo com gente perigosa, correndo risco, isso não está funcionando. Ele errou, foi burro, mas aprendeu. Eu não quero mais seguir este caminho. O que eu preciso fazer para voltar? Para refazer, para me tornar um homem melhor? Então ele teve a humildade, quando viu na esposa uma diferença, ele teve a humildade de chegar aqui, eu vou buscar essa mesma ajuda. E decidiu fazer isso não só por ela, mas por Deus principalmente. Então você tem que entender isso, que sim, você pode mudar o teu presente, independente do que o teu passado tenha sido. Se você diz assim, mas eu sofri, bispo, eu vim de uma família desestruturada, eu não tive referência de pai, de mãe, de marido, eu fui jogado no mundo, eu não tive uma referência para ser um bom exemplo hoje.
Pois é, eu me lembro do meu pai. Meu pai, carioca, tem o sangue de carioca também, viu? Meu pai não teve pai. Meu pai viu o pai dele uma vez, quando ele tinha 5 anos de idade. Não teve referência de pai. Quando ele casou com a minha mãe, o que ele fez? Ele fez o que ele sabia, que era nada. Ele não sabia ser marido, ele não sabia ser pai, não sabia. Não sabia demonstrar carinho. E teve o quê? Sendo uma pessoa sem Deus, não tinha Deus ainda por cima, se envolveu com mulheres, traiu minha mãe, desgraçou a família, desgraçou o casamento. Essa foi a minha referência. Essa foi a minha referência. Meu pai traiu minha mãe, destruiu a família. Vários, meus avós a mesma coisa, meus tios, várias pessoas da família separada, destruída, irmãos, várias pessoas. Eu posso dizer que havia uma maldição de divórcio na minha família, que bateu na minha porta também. E se eu não tivesse tomado posição a tempo, teria também atingido o meu casamento. Então eu posso dizer, eu não tive referência. Lá no passado eu não tive referência de como ser um bom marido. Eu não sabia demonstrar carinho para minha esposa, para a Cristiane, porque eu não vi carinho na minha casa. Carinho na minha casa era o seguinte: quando que eu percebia carinho na minha casa? Quando não voava nenhum chinelo. Se não voava chinelo, se a cinta não estava voando, tá legal. É assim que eu percebia carinho. Então, o que eu vi no meu pai? Quando ele ficava com raiva da minha mãe, ele fechava a cara. Fechava a cara e dentro de casa era mudo, surdo, uma múmia, uma pedra de gelo. Quando ele colocava os pés em casa, ele assumia esse papel de pessoa fria, calada, e não falava com a minha mãe, não falava com ninguém. Quando ele saía de casa para trabalhar, ele era legal com todo mundo, falava com todo mundo, expansivo, mas quando ele voltava para casa, ele incorporava novamente o papel do homem com raiva, calado, porque minha mãe tinha feito algo que ele não gostou. Então, a forma dele lidar com o problema era se fechar, dar o tratamento do silêncio para ela, para puni-la, para fazer ela pensar assim, ela vai pagar pelo que ela me fez, ela vai aprender. Só que quanto mais ele fazia, mais piorava. Então, eu vi meu pai sem falar com a minha mãe por alguns dias, às vezes por semanas. O recorde foi 8 meses. 8 meses sem falar com a minha mãe dentro de casa. Eu odiava aquilo, porque eu via minha mãe andar em ovos para tentar trazer meu pai de volta para o normal. Nós, os filhos, não sabíamos o que fazer. E quando eu cresci, eu falei, eu nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso com a minha mulher. Mas o que eu fazia quando a Cristiane me chateava? A mesma coisa. Por quê? A minha referência foi aquela. Eu não sabia fazer outra coisa. Eu não sabia resolver problemas. Então, eu ficava chateado, também dava o tratamento do silêncio para ela. Para eu mudar o meu casamento, para eu salvar o meu casamento, eu tive que considerar que aquilo não estava funcionando e eu tive que procurar um caminho melhor. Eu tive que mudar a minha referência. Se eu não tive um pai como exemplo, isso não era para mim o fim do mundo. Não precisava ser o fim do mundo, porque eu tinha muitos outros homens que eram bons pais e bons maridos, para não dizer a palavra de Deus, para me ensinar como um marido e um pai deveria ser. Eu só precisava despertar para o fato que o que eu estava fazendo era agir no piloto automático e simplesmente repetir o erro do meu pai, mesmo que eu o odiasse. Não meu pai, eu não odiava o meu pai, mas odiava o que ele fazia com a minha mãe. Mas porque eu não estava pensando, eu estava só reagindo, só imitando o que eu aprendi. Então, para quebrar esse passado e não continuar a história do meu pai no meu casamento, eu tive que interromper isso. Eu tive que entender, eu não sou prisioneiro do meu passado. Eu não preciso ser uma cópia do meu pai.
eu posso ter uma outra referência. Quando eu entendi isso e me apliquei a isso, eu venci esse mito do passado. Eu não tenho referência e por isso eu sou assim, porque eu não tive pai, porque eu não tive isso. Que é o que muitas pessoas, infelizmente, se apoiam nesse passado triste para justificar o seu comportamento no presente. E às vezes a pessoa, ela se orgulha também, porque ela vê assim, não, é a minha história. O meu passado, o que eu passei, foi triste, foi difícil, mas faz parte da minha história. E nisso ela se apega ao passado dela, sabe? A nossa história só é bacana quando a gente supera as dificuldades. Se a sua história continua te fazendo sofrer, então que orgulho, por que você está se orgulhando dela? Por que você está se apegando a essa história? Não, é o meu passado, sabe? É o que me fez essa pessoa. Que pessoa? Que pessoa? Hoje eu sou quem eu sou porque eu fiz o que ela fez. Aquela moça do testemunho fez. Eu fiz também. Eu tinha o mesmo problema dela. E se eu não tivesse descoberto que eu tinha aquele problema, que eu via, que eu colocava o meu marido acima de tudo, que o meu valor estava no valor que ele me dava. Não era, eu não me dava valor. Eu pensava assim, o meu valor está no valor que o Renato me dá. Então, se ele não me desse atenção, eu não tinha valor. Então, quando a mulher se sente desvalorizada, o que ela faz? Ela fica procurando formas de ser valorizada, porque ela não se valoriza. Ela não sabe o valor dela. E esse era o meu problema. Eu não sabia o meu valor. Então, eu me sentia valorizada quando ele me dava atenção, quando ele me elogiava, quando ele conversava comigo, e ele não fazia isso. Então, se eu não tivesse descoberto isso, se eu tivesse, vamos dizer que eu tivesse assim, sabe, Renato, não dá mais, você não me supre, isso aqui não deu certo. A gente ia se separar, eu ia entrar em outro relacionamento, e o que ia acontecer? Eu ia continuar essa história, que é o caso de muita gente, continua o problema. Ele não me valorizou, mas o outro vai me valorizar. Mas o problema não é a pessoa, é você. Você não sabe do seu valor. Então você, às vezes, não, eu sou essa pessoa, eu sou mais forte. Forte por quê? Porque você tolerou até aqui, porque você está aguentando. Você tem que se orgulhar da superação. Quando você supera o seu problema, quando você muda. Eu era assim, eu era uma pessoa insegura, eu era uma mulher muito tímida, muito insegura, eu me desvalorizava, muito ciumenta, e hoje eu não sou mais. Isso sim, eu posso falar assim, essa é a minha história. E não assim, não, eu passei por muita coisa, passei por muitos problemas, mas eu aguentei. Não. Você só deve se orgulhar da superação. Se você não superou, se você continua sendo essa mesma pessoa, então a sua história não está... É tipo assim, a gente não ia contar essa história numa novela, numa série, num filme. Tem que resolver o conflito. Quando você escreve uma história, você tem que resolver um conflito. Se você tem um conflito, você tem que resolver. Então, muita gente se apega à história dela, o passado dela, o que ela passou. Eu não tive família, eu passei por 3 casamentos, foi difícil, mas eu estou aqui e estou aguentando. Ela se apega a isso como se ela tivesse muito forte e superado. Não, você só está bem quando você... Como você falou, né? Você olha o que você tem feito e tem funcionado. Está funcionando, você está bem. Hoje nós podemos dizer que o nosso casamento tem funcionado. Hoje nós estamos bem, então nós vamos continuar. Nós continuamos fazendo o que nós temos feito nos últimos 20 anos.
21 anos. Mas nos primeiros 12 anos, não. Estava horrível. Estava horrível. Sabe? Então, você tem que chegar a esse momento de humildade, na verdade. De você, peraí, o que eu tenho feito com a minha vida? Quais têm sido as minhas escolhas? Quem eu tenho sido? Quais têm sido os meus erros? Como que eu vou mudar isso? O que eu vou fazer a partir de agora para mudar isso? Isso é ser forte, isso é ser uma pessoa humilde. Isso é que vai mudar a sua vida. Quando você você reconhece, foi o que a gente fez. Um dia o Renato fez isso e eu fiz isso. Um dia nós chegamos a essa conclusão. Eu não estou gostando dessa pessoa que eu tenho sido. Então o problema não é o Renato. Por mais que ele tivesse problemas, eu tenho os meus problemas e eu tenho que resolver. Aí você considera, por exemplo, o que Deus falou sobre não continuar o passado, sobre você usar o seu passado a seu favor. Olha só o que diz aqui o texto, lá em 2 Coríntios, diz assim: se alguém, esse é um grande se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer, Deus está falando aqui que para você se tornar uma nova criatura, para você deixar as coisas velhas e tudo se fazer novo, você traçar uma linha sobre o seu passado e começar dali uma nova pessoa, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que tomar uma decisão. Como eu disse, você não deve mais ficar refém dessa ideia de que o seu passado é você e que você está predestinado a continuar essa história até o fim. Você tem que se desvencilhar disso. Você não precisa continuar o teu passado. Essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Você não precisa continuar sendo viciado, se esse é o seu problema. Você não precisa continuar dependente de pornografia. Você não precisa continuar sendo uma pessoa insegura, carente, ciumenta, desconfiada. Você não precisa disso. Você não precisa continuar sendo agressivo, grosseiro com a tua mulher. Você não precisa. Você pode se tornar um homem forte, carinhoso, sem ser mole, afeminado. Você pode ser um homem forte e carinhoso com a tua esposa, sem ser grosseiro. Então, primeira decisão que você tem que tomar: eu não preciso continuar essa história do meu passado. Eu não preciso, eu posso fazer diferente, eu posso ser diferente. Essa é a primeira decisão. Mas não só isso. Não seja arrogante ao ponto de achar que você pode fazer isso sozinho. Porque a palavra diz: se alguém está onde? Em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quer dizer, para você se tornar essa nova criatura, para deixar as coisas velhas e tudo se fazer novo, você precisa de Deus. Você precisa da ajuda daquele que pega a velha pessoa e transforma essa pessoa numa nova criatura. Só Deus pode fazer isso. Isso aqui é o que o psicólogo não pode fazer. É o que o livro de autoajuda não pode fazer. É o que o pastor, o bispo, o Renato e a Cris não podem fazer por você. É o que o teu marido não pode fazer. É o que o melhor marido do mundo, a melhor mulher do mundo não pode fazer por você. Não pode. Você que acha que o teu marido é insuficiente, a sua esposa não é boa o suficiente para você, saiba que se você fosse casado com a melhor pessoa do mundo, você ia estragar o teu casamento. Você ia estragar, porque não é do lado de fora, não são as coisas do lado de fora que vão mudar um interior quebrado. Você tem que buscar o conserto aqui dentro, interior. E quem faz esse conserto, essa obra, é só Deus. Então é preciso haver humildade, é preciso haver reconhecimento, arrependimento. Talvez você precisa resolver isso aqui, ó.
aqui, no batismo, nas águas do batismo. Talvez você precise resolver isso aqui, matando a sua velha criatura, enterrando o teu passado ali, arrependendo-se de verdade de quem você tem sido até aqui, e dizendo: meu Deus, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura, mas eu não posso fazer isso com as minhas forças. Se você pedir ajuda, Ele vai fazer você uma nova criatura, mas você precisa fazer isso. Então, se você tomar essa decisão, eu não quero continuar do jeito que eu estou, e eu reconheço que eu preciso de ajuda, Deus vai te ajudar. Mas se você não decidir isso, saiba que você vai continuar o teu passado. Então eu estou avisando você, hoje é dia 15 de agosto de 2024. Você pode anotar e pode escrever isso. Se você tem vindo de um passado triste, um passado ruim, que hoje faz o presente da tua vida amorosa ser aquilo que você não quer. Se você considera o teu caminho e entende isso hoje, se você não mudar o teu caminho aqui hoje, se você não decidir diante de Deus que você tem que mudar, vai mudar e precisa da ajuda dele, escreva o que eu estou te falando, daqui um ano, 15 de agosto de 2025, se você ainda estiver vivo, você vai estar pior do que você está hoje. Por quê? Porque você vem continuando no caminho que está dando errado, e você recusa mudar de rota. A culpa não é de Deus, não culpe Deus, não culpe o marido, não culpe ninguém, não culpe os homens, as mulheres, culpe você, porque você é inteligente, está recebendo a chance aqui hoje, mas você pode dizer sim, eu reconheço, ou não, obrigado, tchau, vou seguir no caminho que eu estou vivendo. A decisão é sua. Então Deus está te dando essa escolha, e eu quero fazer agora uma oração, exatamente para você que diz: eu quero ser uma nova criatura. Você que diz assim: eu quero usar o meu passado para sacudi-lo da minha vida, eu quero deixar esse passado para trás, pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem de direito, a minha esposa, meu marido, me perdoar, eu quero começar uma vida nova e não continuar usando o meu passado. Se você quiser isso, então eu vou fazer uma oração por você que quer deixar de carregar esse passado, quer deixar de dar continuação a esse passado triste, você que quer tudo novo na sua vida e reconhece que só em Jesus você pode ser essa nova criatura. Se você quiser, então fique de pé onde você está. E se você quiser, eu sei que todos não podem vir até o altar, mas se você quiser chegar até o altar aqui perto da gente, vem aqui que nós vamos orar por você. Você que está aí fora ou aí em cima, infelizmente você, acho que tem um altar aí em cima, você pode se aproximar se quiser, ou então fique mesmo no seu lugar. E você que está aí fora, haja como se você estivesse aqui diante do altar. Se você quer uma nova vida, você quer se tornar uma nova criatura e mudar esse passado a partir de hoje. Chegando aqui, feche os seus olhos, eleve a Deus os seus pensamentos aí agora. Isso. Para que tentar mostrar aquilo que não sou, se tu conheces todo o meu pensar? Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração, e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar. Mas com sinceridade vou falar Da minha verdadeira condição, da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador, eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração.
coração, o meu maior desejo. Vem me tocar. Longe de ti, Senhor, por isso eu digo: eis-me aqui, não viva eu, mas vem viver em mim. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso. Com seus olhos fechados agora, se você crê, meu amigo e minha amiga, se você crê de verdade, com toda sinceridade, se o seu passado tem sido um peso para você, tem sido como um fantasma assombrando o seu presente, você pode hoje aqui entregar para Deus esse passado. Você pode entregar para Deus todos os erros, as mentiras que você vinha contando para si mesmo, para o seu marido, para a sua esposa. Você pode entregar essa vida que você sabe que não está funcionando, esse jeito, esses caminhos que só tem te levado ao sofrimento. Você pode pegar todo esse passado e você pode entregar agora para Deus e pedir ajuda, já que Ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e Ele faz tudo novo. Então você pode pedir a Ele agora: meu Deus, eu preciso dessa vida nova, eu preciso que tudo se faça novo em mim, porque eu não aguento mais, eu não quero mais ser essa pessoa que eu tenho sido, eu preciso ser uma nova criatura. Fale com Deus aí agora, fale com Ele, feche os seus olhos, abra a sua boca, seja humilde para falar com Deus, para reconhecer, para pedir. Fale sobre você, não fale sobre ninguém mais, não fale sobre marido, sobre esposa, sobre filho, sobre ninguém. Fale sobre você, peça a Deus por você agora. Priorize você, talvez por uma vez na vida, priorize você, priorize a si mesmo. Isso, peça a Deus agora que faça esse milagre na sua vida, que transforme você numa nova criatura, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, ó meu Rei, vem agora ajudar essa pessoa, meu Deus, que não quer mais ser
refém do seu passado, não quer mais continuar essa história triste, essa história de fracasso no casamento, de fracasso no amor, de fracasso pessoal. Ela não quer mais seguir essa história. Ela precisa, meu Deus, de uma virada. Ela precisa de um twist nessa história. Sim, meu Deus, uma virada nessa história, completamente. O Senhor pode dar um giro total na história dela e fazer com que ela seja um testemunho, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, meu Senhor, vem agora e cura este coração. Tira, meu Pai, essa dor que está aí. Tira agora esse sofrimento que está aí no coração desta pessoa. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, isso, peça a Deus para limpar, para lavar o seu coração, para lavar a sua alma. Fale com Deus agora, peça a Ele por você, peça a Ele para tirar os seus medos, tirar as suas inseguranças, peça a Deus para tirar as suas teimosias. Você que tem sido uma pessoa teimosa, uma pessoa cabeça dura, uma pessoa difícil, você que tem um temperamento esquentado, você que não consegue mudar, você já tentou tantas vezes, mas você não consegue. Seja sincero e fale com Deus agora. Deus, eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu quero ser diferente, mas eu só consigo por um dia, por 2 dias, depois eu volto pior que antes. Eu não quero mais ser essa pessoa, eu preciso desta ajuda. Ó Espírito de Deus, vem agora, meu Pai, e opera no coração desta pessoa, opera dentro dela, meu Deus, e dá a ela um novo coração, uma nova vida. Isso, em nome do Senhor Jesus. Vem, meu Pai, agora, meu Deus, vem lavar, vem limpar, vem tirar as feridas que estão aí no seu coração, meu Deus. Tira esse fardo do passado, essas mágoas que esta pessoa tem, a mágoa que ela tem do marido, a mágoa que ele tem da esposa, essa pessoa que foi traída, meu Pai, ela foi traída, ela carrega esse passado de traição, ela carrega esse medo de ser traído novamente, essa pessoa que carrega essa marca de um passado todo torto, meu Pai, mas ela creu na Tua palavra hoje, que o Senhor pode fazer tudo novo. Ensina esta pessoa a usar o seu passado para o bem, a usar o seu passado para aprender a fazer diferente, meu Pai, deixar o que não tem funcionado. Eu te peço, ó Deus, vem agora com Teu Espírito sobre este coração que Te busca, que clama a Ti, que pede, meu Deus, pela Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Vim até aqui derramar o meu passado em Ti, derramar o meu passado em Ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber, sem carinho receber. Hoje estou aqui, hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, não porque mereço, eu sei, pois Tu sabes por onde eu andei, pois Tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas Tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, mas Te dou a minha vida. É tudo que eu tenho, recebe a minha alma. Habita em mim.
me pega em teus braços, me acalma em teu peito. E a minha essência é exalar o teu cheiro. Levante suas mãos e cante: vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí. Vim banhar os pés que andaram por aí. Sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei. Não porque mereço, eu sei. Pois tu sabes por onde eu andei. Pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que eu tenho. Recebe a minha alma, refaz a morada. Habita em mim, me pega em teus braços, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência é exalar. E a minha essência é exalar o teu cheiro. Ó meu Pai, meu Rei, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vem refazer o interior desta pessoa, vem refazer o eu dela, meu Pai, vem curar as feridas, vem derrubar essas paredes de orgulho que foram erguidas para ela se defender, meu Pai. Talvez para não se machucar, ela ergueu as paredes de orgulho e tem se escondido atrás dessas paredes. Vem derrubar essas muralhas, vem derrubar, meu Deus, essas posições que não têm ajudado em nada. Dá a esta pessoa a tua humildade para reconhecer, meu Pai, onde precisa mudar de direção, onde ela tem plantado muito e colhido pouco. Dá a ela esse reconhecimento, meu Deus. Ajuda essa pessoa a sair daqui hoje decidida a ser diferente, decidida a fazer diferente, e decidida a te buscar para que ela se torne essa nova criatura, para que todo o passado seja de fato um testemunho, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, coloque agora o teu Espírito dentro desta pessoa, dá o entendimento para ela, dá humildade para ela, dá fé para essa pessoa crer naquilo que ela ouviu, meu Pai, e fazer isso por ela mesma, não por ninguém, não pelo marido, nem pela esposa, nem pela igreja, mas por ela mesma, fazer isso que ela ouviu hoje, para que a vida dela tome um novo rumo. Dê a ela essa fé, esta inteligência e esta humildade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Põe as mãos no seu coração, diga assim comigo: meu Deus, eu te peço que o Senhor me ajude a considerar
os meus caminhos, por onde eu tenho andado, como eu cheguei até aqui e aonde eu quero chegar, se eu devo mudar atitudes, pensamentos, comportamentos. Dá-me forças para fazer essas mudanças. Ajuda-me, Senhor, pois eu estou aqui reconhecendo diante de Ti que sozinho eu não posso. Eu preciso do Teu Espírito e da Tua ajuda. Em nome de Jesus, eu creio e eu recebo a Tua ajuda, em nome de Jesus. Isso, receba aí agora a ajuda de Deus. Receba agora uma paz. Receba uma certeza de que Deus te ouviu, te viu. E se você está decidido, decidida, independente do teu cônjuge, porque isso é individual. Não se preocupe se o teu marido, se a tua esposa vai obedecer o que ouviu aqui hoje. Não se preocupe. Preocupe-se com você. Ainda que o outro saia daqui irredutível, ainda que o outro saia daqui dizendo não valeu de nada, mas você, se você creu, decida que você vai fazer a sua parte, por você. Você vai fazer por você e por Deus. E você vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Uma nova vida, uma nova história. Ele vai escrever em você. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu abençoo todas essas pessoas que estão aqui diante do altar, essas pessoas que estão aí em cima, lá na última cadeira, na última fileira, essa pessoa que está aí fora, essa pessoa que está de pé, essa pessoa que está aí no estacionamento, que está aí na nave auxiliar, essa pessoa que está nos assistindo agora pelo Univer, onde estiver essa pessoa, meu Pai, se ela crê e recebe, eu abençoo agora, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Vai começar uma nova história para você hoje. Se você seguir o que você ouviu na palavra. Se você quiser dar continuidade a isso, é claro, hoje é um dia especial, é um dia de festa. Era esperado que muita gente viesse aqui hoje, mas eu vou lhe dizer uma coisa. As pessoas que realmente ouviram a palavra hoje vão continuar e vão estar aqui quinta-feira que vem. Porque você entende que a obra de Deus na sua vida não é um estalar de dedos, é uma construção. Então você ouviu a palavra hoje, continue o seu propósito da terapia do amor toda quinta-feira. O mesmo trabalho que nós fazemos lá no Templo de Salomão, todas as quintas-feiras, é seguido aqui para todo o Brasil. Então siga na terapia do amor. Siga aprendendo o que Deus vai te orientar e obedeça. E você vai ver que muito em breve você vai estar aqui dando o seu testemunho. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Graças a Deus. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho para Ti. Espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar. Que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Amém. Olha, daqui a pouquinho tem novidade para você. Vou dar essa novidade daqui a pouco. Vamos agora honrar a Deus primeiramente. Amém? Graças a Deus.
Olha, eu quero dizer a você que está aqui pela primeira vez, você foi convidado, e vocês que já são da fé, já são daqui, de casa, você sabe que a sua oferta não é uma obrigação. A oferta, ela, assim como o amor, quando você ama uma pessoa, você quer expressar isso com um gesto, porque o amor é algo abstrato. Você não pega no amor. O amor é um sentimento, é algo abstrato que está aqui dentro. Para ele se materializar, você precisa fazer algo, algum gesto. Por isso que nós damos presentes para as pessoas que nós amamos. Então, assim como o amor é a fé também é algo espiritual. Como a gente materializa a fé? A Bíblia diz, a fé sem obras é o quê? Morta. A oferta é uma materialização da fé. E isso é um ato que existe em todas as religiões. Não importa a religião, você vai encontrar oferta. No judaísmo, no cristianismo, no islamismo, na umbanda, no candomblé, no espiritismo, onde você for, você vai encontrar oferta. Por quê? Porque a fé pede para ser materializada. Se você crê, você quer materializar a tua fé. Se você ama, você quer materializar o teu amor. Por isso nós damos oferta. Mas isso tem que partir da pessoa. Como ninguém deve obrigar outro a dar presente, ninguém deve obrigar a ninguém a dar oferta por causa de uma obrigação religiosa. Isso tem que partir de você. Para ter valor para Deus, tem que partir de você. Então, se você diz, bispo, eu fui abençoado hoje, eu recebi de Deus, e por isso eu tenho alegria de dar. Se você tem alegria de dar, porque você recebeu primeiro, então você vai pegar a sua maior, melhor oferta e vai apresentar agora. Os obreiros vão se posicionar aí próximo a você, ou você pode vir aqui até o altar e colocar no alforje a sua melhor oferta. Se você quiser doar, os meios estão aí, você pode dar pelo Pix, você pode dar pelo cartão, enfim, faça da melhor forma que você quiser. Você que já doou digitalmente e quiser vir tocar no altar, vem à frente e toque aqui no altar agora. Creio num Deus que pode tudo e dá luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa. Quem está caído se levanta pela virtude que esta palavra tem. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Creio que o mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova dos leões, não tinha medo Nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma Taça de cristal, é doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Podem sentar, por favor. Assista este breve vídeo que fala um pouquinho dos 25 anos aqui da Catedral
de Del Castilho, e eu já vou dar a boa notícia, a novidade para você. Vamos assistir. 5 de julho de 1997, há 27 anos atrás. Que esta pedra sobre a qual está fundamentada a tua igreja, meu Deus, venha a ser edificada a habitação do Deus vivo. Glorifica o teu nome, meu Pai, na vida de cada um de nós e no templo que surgirá deste lugar. Pode jogar um pouco de terra, meu filho, pode jogar, isso, é isso aí, graças a Deus. E em 15 de agosto de 1999, a obra estava concluída. E com ela, também se iniciava a transformação de milhares de vidas. Durante esses 25 anos de sua existência, a Catedral da Fé tem sido um pronto-socorro espiritual e testemunha do poder de Deus. Tenho uma filha abençoada que se espelha no nosso casamento. E hoje eu posso falar que Deus, ele habita no nosso casamento. A nossa casa é um pedacinho do céu, não tem briga, não tem confusão. É um sonho que eu pedi a Deus e hoje ele se realizou. A Catedral da Fé, para mim, representa a porta do céu, porque foi aqui que eu conheci Jesus, foi aqui que eu encontrei um sentido para a minha vida e foi aqui que a minha alma ela foi curada. A Catedral da Fé, ela tem essa beleza. Hoje também eu olho para a minha vida e eu vejo a mão de Deus, eu vejo a construção da minha vida todos os dias feita por Deus. E agora uma nova fase se inicia para que coisas ainda maiores aconteçam. Qual é a boa notícia? A Catedral está completando hoje 25 anos. Eu tive o privilégio de estar aqui 25 anos atrás com o Bispo Macedo neste altar, na inauguração da Catedral. Foi um sonho realizado aqui para o Rio de Janeiro. E um quarto de século já se passou. E nós vamos olhar agora para o futuro daqui para frente. Lembre que eu falei que quando o passado é bom, você tem que continuar. Nós vamos agora inaugurar este lugar e batizá-lo com um novo nome, o nome de Solo Sagrado. Amém? A Catedral do Rio de Janeiro agora será conhecida como Solo Sagrado. Quando Deus chamou Moisés ao Monte Sinai, apareceu para ele na sarça ardente, disse para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar que você está é santo, é terra santa, é sagrado. Neste lugar aqui, milhares de vidas já foram transformadas, pessoas curadas, viciados, deixados seus vícios para trás, muitos deixaram a criminalidade, muitos receberam o Espírito Santo, enfim, vocês têm visto aí os milagres que têm acontecido nesse lugar. Mas nós cremos que Deus pode fazer muito mais. Deus faz infinitamente mais, além, maior do que tudo que pedimos e pensamos. E como nós nos aproximamos dos últimos tempos, do final dos tempos, como a Bíblia mostra, as profecias estão acontecendo, estão se cumprindo, nós precisamos acelerar o trabalho do ganho de almas. E nós precisamos que neste lugar aqui seja duplicada a unção, seja duplicada a presença de Deus, para que muito mais aconteçam nos próximos meses e anos, até a volta do Senhor Jesus, do que nos últimos 25. E por isso nós vamos declarar esse lugar o solo sagrado. Vamos consagrar todo este perímetro, para que até quem passar aqui à frente, quem colocar os pés dentro desse lugar, com uma intenção boa, correta, venha a ser impactado pelo poder, pela unção de Deus. E eu queria pedir a sua oração, a sua concordância junto com a nossa fé, para consagrar aqui agora a catedral e que ela se tornará no solo sagrado.
Se você concorda nessa fé, fique de pé. Eu vou chamar o Bispo Gonçalves para nós unirmos a nossa fé aqui agora e fazermos a oração. Por favor, Bispo Gonçalves. Meu Pai, nós ligamos aqui na terra. Sabemos que neste momento o céu está aberto e a nossa voz chega até o teu trono e a voz do Senhor desce aqui neste lugar, concordando que a partir de hoje, esse lugar que já é sagrado, quantas orações foram feitas aqui neste altar, quantas palavras, o Senhor ungiu este lugar para ser um lugar sagrado, e este solo vai ser conhecido a partir de hoje como sagrado, e todos os que pisarem aqui, católicos, espíritas, evangélicos, doentes do corpo, da alma, todos que colocarem os pés neste solo, receberão a unção sagrada do céu. Nós ligamos aqui na terra com todo este povo que está aqui, que está lá fora, que está na igreja auxiliar. Todos nós concordamos que a partir de agora nós vamos viver uma fase muito maior aqui em Del Castilho, para a tua honra e para a tua glória. Sim, meu Pai, e nós ligamos esta fé, meu Deus, para que aqui as pessoas que passarem em frente deste lugar sejam atraídas, como está escrito que as pedras clamarão, as pedras da fachada deste lugar atraiam essas pessoas. As escrituras, os versículos que estão ali na entrada atraiam as pessoas para cá. Meu Deus, quando elas entrarem aqui, elas percebam a tua presença, que os obreiros venham trabalhar aqui de uma forma mais dedicada, com uma renovada dedicação, uma renovada devoção. Os pastores que aqui trabalham renovem a sua fé e devoção neste lugar, como se a igreja estivesse sendo inaugurada hoje, meu Pai. Que o Senhor coloque aqui os teus olhos, os teus ouvidos abertos e atentos a toda a oração feita neste lugar, e que daqui, meu Pai, saia para todo o estado do Rio de Janeiro a bênção, servos e servas, novos pastores, novos obreiros, a direção que vai sair daqui venha impactar todo esse estado, meu Pai. Nós abençoamos aqui agora e declaramos a partir de agora este solo sagrado e consagrado a Ti, em nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém, e graças a Deus, em nome do Senhor. Por favor. Nós vamos então, estende a mão para esse óleo, que nós vamos ungir todo o perímetro aqui da catedral com ele. Meu Pai, nós vamos obedecer a esta direção, e quando consagrarmos este lugar, que não somente aqui, o perímetro da catedral, mas todo esse lugar seja abençoado, que haja luz aqui neste lugar, que haja unção, meu Pai, que essa unção seja vista de longe. Quem olhar de longe verá a unção do solo sagrado. Nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, nós queremos abençoar o Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com o governador, estamos com o prefeito também, deputados, advogados, juízes, membros do Ministério Público, e nós queremos abençoar o Rio de Janeiro através das autoridades que estão aqui. Estende a mão aqui para esse lugar, por favor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que muito vale a oração
feita pela fé. Nessa oração tem justiça. Então nós abençoamos os representantes do nosso estado. Que o teu Espírito venha sobre eles. Que a situação venha mudar, meu Pai. Que o Senhor venha fazer prosperar esse lugar. Que venha sabedoria sobre esses servos do povo do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, os prefeitos que estão aqui dos outros municípios, que o Senhor venha abençoá-los poderosamente e através dele toda a população do estado do Rio de Janeiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, dia 1º, nós vamos começar uma nova fase. Nós temos todos os domingos, às 9h30 da manhã, tratamento espiritual. Eu convidei o bispo Renato para a gente fazer essa oração aqui, pela água. E no dia 1º de setembro, nós vamos colocar um pouquinho desta água na água que você vai trazer da sua casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos sobre esta água aqui, porque a água te representa. O Senhor disse: eu sou a água da vida, e quem beber de mim nunca mais terá sede. Meu Pai, muita gente tem tido sede de vida, de paz e de saúde também. Que através desta gota, a gota do milagre, a gota da água do tratamento, aconteçam milagres, meu Pai, neste lugar, a partir do dia 1º de setembro, inaugurando esta nova fase do solo sagrado. Meu Deus, aconteçam os milagres que o teu povo precisa para atender às suas necessidades mais urgentes. Nós ligamos aqui na terra e consagramos esta água em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. É isso aí. Bom, pessoal, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. Tenham uma ótima noite e a gente espera voltar em breve. Amém? Vão com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. O maior pintor do mundo tá bom. está pintando a minha história.